senhores vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, o que me traz aqui de maneira rápida nesta tribuna é falar de algumas situações que a gente viu na cidade ao longo dessa semana. Primeiro, dizer que na manhã de hoje nós fomos fazer uma vistoria lá no CCZ, mas não exatamente onde a Mazé trabalha, mas sim junto lá com o pessoal do agente de combate a endemias, o setor lá do agente de combate a endemias, onde relatos e mais relatos de trabalhadores afastados por casos de Covid, sejam suspeitos ou sejam casos positivos, mas uma reclamação generalizada da falta de equipamentos de proteção individual, seja de mais máscaras, seja de botas, seja de coisas básicas para o dia a dia do trabalho de quem tem que fazer visitas diárias em nosso município, nas casas da nossa população, para fazer o combate a todo tipo de endemia, a fazer toda a orientação da nossa população no combate à proliferação do mosquito da dengue. Então, esses trabalhadores eles precisam ter a devida atenção. Estamos falando de 200 profissionais quase, que estão lá e que precisam ter minimamente os equipamentos para trabalharem. Equipamentos de proteção individual, que é de responsabilidade da Prefeitura e em loco. Depois, na sessão que vem, nós vamos fazer toda a documentação, mas percebemos a precariedade que está a situação desses trabalhadores. Outra situação que nos traz aqui, parece que não aprende, né? Nós já tivemos, por parte do governo do PSDB, em 2 ocasiões, quando foi fazer a obra do viaduto Santo Inês e depois a obra do viaduto Canebo, obras paralisadas no município lá no passado, porque não pega a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, não conversa com a Dutra. Me surpreendeu quando a gente viu mais uma matéria essa semana, onde uma obra que já estava bastante atrasada, e a gente acompanha pelas medições que chegam aqui na Câmara, e realmente já tinha um atraso enorme, aquela ciclovia que liga o CTA até a Embraer, a ciclovia da Avenida dos Astronautas, já com muita polêmica em relação à supressão das árvores, mas que a obra estava bastante atrasada. Para surpresa, atrasada porque, de novo, parece que, acho que vai repetindo os erros e continua. De novo, não pegou a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres quando começou a obra. Simplesmente sabe que é na margem da rodovia, na marginal da rodovia Presidente Dutra, e mesmo assim não teve o cuidado de fazer o trabalho de buscar essa autorização antes para nossa cidade, antes de começar a obra, trazendo todo esse atraso, esse transtorno para a nossa cidade e para a nossa população. Também quero colocar aqui que eu vi uma decisão judicial, e aqui eu quero parabenizar, apesar das diferenças partidárias, apesar até de algumas vezes não ter o mesmo pensamento, mas dizer que tanto a advogada Débora, como também até o Eduardo Sivinski, eles entraram com uma ação judicial e ganharam na justiça a obrigatoriedade da Prefeitura colocar no portal da transparência os dados e os processos completos em relação às medidas do coronavírus. Olha que absurdo. Entrar na justiça para ter acesso no portal da transparência a todas as informações em relação aos recursos e processos de compra na íntegra daquilo que é gasto na questão do combate à pandemia, dos recursos que a Prefeitura recebe. Porque hoje não é transparente. Basta ver a situação dos testes, que a Prefeitura esconde número, não apresenta, só apresenta depois que a gente faz o debate aqui na Câmara Municipal. Aliás, que é um número vergonhoso, inclusive a quantidade de testes na cidade, comparado com outros municípios. Acabei de postar isso até nas minhas redes sociais e mostra ali uma situação que é de dar vergonha. Uma cidade desse porte, com o recurso que tem, ter feito apenas 12 testes por 1.000 habitantes. Santos está em 140 testes por 1.000 habitantes. São Sebastião, 103. São José, 12. Se quiser comparar com Santo André, São Bernardo também vai perder. Santo André está com 36, São Bernardo está com 34. Mas o fato é, tivemos uma decisão judicial para obrigar a Prefeitura a colocar
os processos administrativos relacionados aos recursos utilizados ao combate ao coronavírus. Isso deveria ser já prática comum. Transparência é algo necessário, ainda mais numa situação dessa e recurso para uma situação de crise como essa. Então, deixar aqui e registrar que houve uma iniciativa e teve uma decisão judicial favorável, né? Então, parabenizar a Débora, parabenizar até o Eduardo Sivinski, que teve a iniciativa de fazer essa ação judicial, que vai tornar processos abertos de itens que vai ser até de importância grande para que a Câmara Municipal acompanhe e fiscalize números, documentos que nunca deveriam estar escondidos. Até chama muita atenção, para que esconder? Para que esconder? Em outros municípios isso já é aberto, é transparente. Por que São José está escondendo? Será que tem algum problema? Para que fazer isso? Não precisa. Então, dizer que essa ação judicial foi muito importante. Outro dado, penúltimo aqui, prometo ser breve no dia de hoje, colocado é a questão dessa história do hospital municipal, que está virando praticamente um hospital para atendimento da população que está com Covid. Desde março, estamos falando da necessidade de construir um hospital de campanha aqui na cidade. Se quiser dar nome de hospital de retaguarda, o nome que for, desde março, assim como foi acontecendo em outros municípios. Aí passa março, abril, maio, estamos em junho, vai chegar julho, os casos aumentando e muito na cidade. Enquanto não sai esse hospital, e devido a esse atraso, inclusive, o que nós estamos tendo? O hospital municipal, cada mês que passa, você tira uma ala do hospital para fazer atendimento das pessoas que estão com Covid. Aumenta o número de casos, tira mais uma ala. Aumenta o número de casos, tira mais uma ala do hospital. E os demais atendimentos que o hospital municipal precisa fazer de outras doenças, de outras cirurgias que são necessárias para a nossa população ser atendida. Como é que fica? Fica sem fazer. Vai atrasando, vai diminuindo o atendimento, porque tudo dentro do hospital está direcionado ao Covid. Porque demorou para fazer o hospital de campanha, o hospital de retaguarda, o nome que for. Demorou. E isso está prejudicando a população. Principalmente agora a população que tem outros problemas de saúde, que tinham cirurgias programadas e que estão tendo tudo isso desmarcado porque não fez o hospital de campanha, o hospital de retaguarda no momento certo. Por fim, aproveitar esses passos para já falar sobre a questão dos professores eventuais. Nós vamos votar hoje 2 projetos de auxílio, que na verdade não são auxílios, são também empréstimos. Empréstimo para o oficineiro da Secretaria de Apoio ao Cidadão, empréstimo lá também para o pessoal da área do esporte. Precisa vir o projeto da questão dos professores eventuais. O projeto precisa vir em formato de auxílio. Não dá, principalmente se a gente tiver essa situação de prorrogar até o mês de setembro sem aula, vai ser uma crueldade sem tamanho se fizermos um sistema de projeto de empréstimo nesse mês que vem. Aí, quando o professor voltar a dar aula a partir de setembro, ele vai ficar sem salário até dezembro só para pagar o empréstimo. Então, tem que parar com essa crueldade, com essa falta de sensibilidade e fazer um projeto de auxílio, porque é assim que a gente vai conseguir ajudar os profissionais que tanto contribuem em nossa cidade e, ao mesmo tempo, trazer uma tranquilidade para essa categoria. O momento não é para trabalhar políticas de apoio à população como se fosse política de mercado, mas sim política social, que é o que mais falta em nossa cidade. Precisa ter política social e isso inclui transformar os locais, transformar os apoios para as categorias mais atingidas da cidade, seja até o próprio oficineiro, o pessoal do esporte, o professor eventual, transportador escolar, em auxílio de verdade e não em empréstimo. Isso é o que está acontecendo na maioria dos municípios e pode ser feito aqui também em nosso município. Por fim, senhor presidente, eram essas as minhas palavras. Nós temos ainda a pauta da sessão de Câmara, em comum acordo aqui com o líder de governo, resolvemos adiantar a nossa fala aqui na tribuna para já fazer a avaliação dos projetos que estão na pauta do dia de hoje.